no canto esquerdo Ok, superior. ok. Pronto, tá Então gravando, pronto, tá tá gravando aí, gravando. tá gravando. Então pronto. São 7h21 da noite do dia 30 de março de 2020. Nossa primeira aula virtualmente, presencial, pelo programa Zoom de Direito Constitucional 2. Nós vamos estudar hoje o bloco de constitucionalidade do artigo 5º da Constituição, referente ao direito de propriedade. E nesse bloco, ele trata do intervalo da Constituição, do inciso 22 ao inciso 30 da Constituição. São dispositivos, então, derivados da ideia de propriedade. Depois disso, a gente vai ver qual é o conceito constitucional da propriedade urbana e qual o conceito constitucional da propriedade rural. E, finalmente, a gente vai ver as chamadas crises constitucionais, em que nós estamos numa primeira crise que não é uma crise constitucional, mas é uma crise de direito administrativo, chamada de situação de emergência, que é o pressuposto, e que se transforma depois numa decretação de calamidade pública, que é o que está acontecendo no âmbito federal e no âmbito estadual. Ao mesmo tempo, ao final dessa aula, eu vou falar sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, porque nas hipóteses de intervenção, estado de defesa e estado de sítio, direitos fundamentais ficam suspensos. Então, é isso que nós vamos tratar nessa aula de hoje, iniciando a gravação. Essa é a apresentação da aula de hoje. Provavelmente teremos 4 tomadas de 40 minutos cada uma. Então, quando a gente terminar, quando tiver faltando já 10 minutos para terminar o programa, já nos avisa, ou pelo menos me avisa, e aí eu peço que vocês fiquem me informando, professor, faltam 5 minutos, faltam 3, faltam 2, que aí eu encerro aquela tomada, a gente toma um copo d'água e combina já o horário imediatamente para retomar. E aí a gente vai ter muito menos prejuízo. Temos que aproveitar as vantagens que a internet nos dá. Qual é a grande vantagem? A grande vantagem é que quando, isso psicologicamente, eu já li sobre isso, quando há muitas pessoas em sala de aula, presencialmente, às vezes você fica com vergonha de perguntar algo, porque os outros estão vendo. Mas quando nós temos aqui na internet, vocês ficam menos inibidos. E aí vocês podem perguntar, e perguntem mesmo, tá? Perguntem muito também sobre a atual situação que nós estamos vivendo no mundo. Dito isso, pessoal, vamos à Constituição Federal, no artigo 5º, vamos aos incisos 22 ao 30. Então, dirijam-se agora à Constituição. No meu caso aqui, é a Constituição que está no outro computador. Quem tiver no papel, ótimo. Esses dispositivos eles não se alteram, porque tratam-se de cláusulas pétreas, protegidas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Então, dito isso, eu peço para que alguém leia, só uma pessoa que leia, os incisos 22 ao 30 da Constituição. Quem é que pode ler? Vou escolher, então, alguém. Gardênia, pode ler. Esmerino, desliga o microfone aí que tá no eco. Na hora. Desliga o microfone. Ok, Gardênia. Eu tô só procurando aqui o artigo. Tá? Tranquilo, tranquilo. Artigo 5º, inciso 22. Peraí. Artigo qual, hein, Rodrigo? O artigo 5º, dos incisos Inciso 22 ao 30. Pode ler. Se alguém encontrar aí primeiro, a gente pode ler, porque é meu que tá lendo. André, manda bala. Garantido o direito de propriedade, é esse? Isso, leia devagar para todo mundo escutar. É garantido o direito de propriedade. Esse é o 22. 23. A propriedade atenderá à sua função social. 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. 25. No caso de iminente perigo público,
a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. 26. A pequena propriedade rural assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Vai até qual? Até o 30. Estamos no 26, vai até o 30. 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros o tempo que a lei fixar. São asseguradas nos termos da lei 28 a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas, que aqui está falando de obra, né? Sim. B, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, às propriedades das marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. 30. É garantido o direito de herança. Ok. Até o 30 ou até o 32? Até o 30. Aqui o 32... É garantido o direito de herança. O 31 trata de outra coisa, trata de norma no espaço, o 31, e o 32 trata do direito fundamental ao consumo e à proteção à defesa do consumidor. Então, já que você perguntou, vou dizer logo o seguinte, ó, preste atenção aqui nessa digressão rápida que eu vou fazer. Vou ler o 31. A sucessão de bens estrangeiros situados no país será regulado pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal de cônjuges. A questão aí é norma de direito espacial. O que é? Se um homem ou uma mulher tenham uma relação, união estável ou um casamento, se eles tiverem, um deles é estrangeiro, pode ser um homem ou mulher, tanto faz. E o que a Constituição diz? Aí chega na prova a seguinte situação. A Maria, portuguesa, ou então espanhola, conheceu o Rodrigo, brasileira, etc. Faz toda uma novela muito complicada e se diz pergunta-se qual será a lei que deverá ser utilizada. É a lei da Maria, lá da Espanha, a lei do Rodrigo, é a lei do menino que nasceu agora nos Estados Unidos. Pessoal, o 31, ele diz o seguinte: na dúvida, a Constituição determina que a divisão sucessória seja da lei que mais favorecer o brasileiro. Todo mundo entendeu o que eu falei? Todo mundo entendeu? Façam assim. Entenderam o que eu disse? Ou seja, Perfeito. pode ser toda uma novela feita, toda uma novela, toda uma situação, não interessa o que a Constituição está dizendo. Em resumo, olha, o que ficar melhor para o brasileiro para brasileira é o que está valendo. A lei francesa é melhor para o brasileiro para brasileira? Está valendo. Se a lei espanhola ela for mais vantajosa para o brasileiro, é mais vantajosa a lei espanhola do que a brasileira, está valendo a lei espanhola. Compreenderam? Ou seja, a ideia é privilegiar o mais possível no aspecto sucessório o brasileiro ou a brasileira. Essa é a ideia. Acabou-se o inciso 31. Compreenderam? Acabou-se. E o inciso 32, o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor, é que antes nós tínhamos as seguintes relações. Existe a relação estatutária, a relação que existe entre o Estado e o particular. Existem as relações tributárias, relações de direito público. Existem agora as relações de direito civil, as relações de direito trabalhista, as relações de direito empresarial. Então, o que é que nós temos? Se você agora tem uma empresa e compra do seu fornecedor, que é outra empresa, a relação é de direito empresarial. Se você contrata o meu serviço enquanto advogado, a relação é de direito civil. E o que a Constituição colocou? Vamos criar uma nova relação jurídica, que é a relação jurídica do consumidor.
ou seja, o consumidor ele será visto como vulnerável na situação e será feita uma presunção favorável ao consumidor, colocada no Brasil pela Lei 8.078 de 1990, que é o nosso atual Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei importantíssima que nos protege. Então, nós podemos ter a relação de direito civil, nós podemos ter a relação de direito do trabalho, nós podemos ter a relação de direito empresarial, nós podemos ter a relação de direito consumerista. Compreenderam? Então, 31 e 32 eu já falei para vocês. Tá bom? Essa parte aqui, entenderam? Ok. Então, vamos lá agora nesse bloco. Por que eu falo bloco? Ó? A gente fala de bloco de constitucionalidade justamente que a gente fala em conjunto de dispositivos que têm aspecto comum que trata da propriedade. Então, todos esses incisos tratam da propriedade e da derivada da propriedade. Então, desses incisos, alguns têm muito mais importância, outros não têm importância. Então, nesse sentido, ó, o que tem muita importância? O 22, que coloca a previsão inicial da propriedade e de sua proteção. O 23, o 24, o 25, o 26 não interessa, o 26, infelizmente, quando ele é perguntado, é a letra da Constituição, pergunta só se você decorou esse dispositivo. O 27 é uma norma de direito civil na Constituição, então ele está aí no Código Civil da gente. O 28 trata também da norma referente à proteção de criações, artísticas ou não, e o 29, quanto ao direito de propriedade de marcas, de patentes no Brasil, e o 30, direito de herança, é que como nós somos um país capitalista, então o que você teve ao longo de sua vida, os seus herdeiros terão direito à participação, ou seja, no Estado socialista, o que você deixa é do próprio Estado. No Estado capitalista, o que você deixa vai para os seus herdeiros, regulados pelo direito civil. Então, percebam que tanto o inciso 30, quanto o 29, quanto o 28, quanto o 27, são normas de direito civil ou normas de direito empresarial. Ok? Então, isso é pouco visto.